Olá, eu sou a professora Eliane Vieira e o vídeo de hoje é para você que vai fazer o concurso do Banco do Brasil e você está perdido, totalmente perdido ou perdida e você não sabe o que estudar, o que de fato estudar para o Banco do Brasil. Quero te dar algumas dicas, te dar algumas orientações de estudo, mostrar para você o que você deve focar, porque aquilo que está no edital muitas vezes não cai na prova. É por isso que às vezes você estuda todo o conteúdo do edital, mas quando você vai fazer a prova, você fala, meu Deus do céu, parece que eu não estudei nada. Então, para que isso não aconteça, para que você faça uma boa prova e você seja aprovado ou aprovada, eu quero te dar algumas orientações de estudo e mostrar exatamente o que você deve, o que a 6 Gran Rio, na verdade, costuma cobrar nas provas, tudo bem? Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, se inscreva no canal, porque eu vou fazer muitos vídeos aqui para te ajudar nesse concurso do Banco do Brasil. Bom, e a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender as regras do jogo, é entender como é que a prova vai funcionar. Então, ó, em relação a conhecimentos básicos, porque você sabe que tem conhecimentos básicos e conhecimentos específicos. Bom, então em relação a conhecimentos básicos, a prova tem um total de 32,5 pontos. Agora preste atenção, praticamente metade disso é questão de língua portuguesa. Por quê? Ó, são 10 questões de português com valor, o peso, ó, 1,5 ponto para cada questão. Ou seja, só de língua portuguesa, se você gabaritar a prova de língua portuguesa da 6 Gran Rio, e eu vou te dar todas as orientações para isso, aqui você terá um total de 15 pontos. Desses aqui, ó, de 32,5. Então é bastante coisa. É praticamente a metade dessa parte de conhecimentos básicos. Então eu quero te mostrar aqui o quanto é importante você estudar português de forma direcionada e de forma organizada também, para que na hora da sua prova você consiga pegar aquilo que você aprendeu na teoria e colocar na prática, ou seja, resolver as questões. E aí vem a pergunta, legal, Eliane, eu já sei que são 15 pontos de língua portuguesa, são 10 questões. O que eu devo estudar? Eu vou mostrar para você o que está lá no edital do concurso do Banco do Brasil, da parte de língua portuguesa, é óbvio. São, se eu não me engano, 9 itens. Isso, são 9 itens de língua portuguesa. Aí você fala assim, nossa, mas é pouquinha coisa. Só que língua portuguesa é aquela história, né? Você aperta um botão e brotam várias outras matérias. E é assim que acontece aqui. Eu vou te mostrar isso, por exemplo, nesse tópico aqui, ó, tópico número 3. Você olha assim, ó, classe e emprego das palavras. Aí você fala, deve ser coisa simples, né? Se você nunca estudou para concurso, se você nunca estudou língua portuguesa. Você fala assim, é só um tópico. Mas aqui, só para você saber, tem 10 classes de palavras. Isso aí é coisa pra caramba, é a parte de morfologia toda. Aí se você for inocente, assim, se você não sabe muito bem o que estudar, o que você faz? Não, eu tenho que estudar tudo isso, eu preciso decorar tudo isso. Não dá tempo. Acredite em mim, não vai dar tempo sequer de você estudar o terceiro item. Se fosse somente o terceiro item, você já não teria tempo. Quanto mais todos os itens até a data da sua prova, que tem aí mais ou menos uns 2 meses para você estudar. Então eu vou ler aqui os tópicos do edital e vou dizer para você o seguinte, que nem sempre aquilo que está no edital vai cair na sua prova. Aí você vai se perguntar assim, tá bom, Eliane, o que está no edital de repente não vai cair na minha prova, o que eu faço? O que eu estudo? Aí eu vou mostrar para você exatamente o que você vai ter que estudar. Onde deve ser, na verdade, o seu foco. Por quê? É isso que a 6 Gran Rio explora nas provas. São esses tópicos que eu vou mostrar aqui para você, que você tem que colocar em ordem de prioridade nos seus estudos. Por quê? Existe uma grande chance de aparecer pelo menos 1, 2 questões desses tópicos aqui que eu vou mostrar para você. Tudo bem? Então, ó, isso aqui é o que está no edital. Primeira coisa que está no edital, compreensão de textos. A 6 Gran Rio, ela tem um perfil de cobrar interpretação de textos, compreensão de textos. Então é importante que você, primeira coisa, é que você tenha o costume de ler. Isso vai te ajudar de alguma forma. Não estou dizendo que isso será suficiente para você resolver as questões de interpretação. Por quê? As questões de interpretação também vão envolver um outro assunto que não está aqui
no edital, mas eu vou mostrar para você daqui a pouco. Então, calma aí, eu sugiro até que você pegue, não nessa parte, mas que você já aproveite aí, pegue papel e caneta para você anotar aquilo que você tem que focar, tudo bem? Então, vamos lá, compreensão de textos. Sim, a 6 Gran Rio tem um perfil de cobrar, então é importante estudar principalmente a parte em que você tem que dominar o que é um texto dissertativo, o que é um texto narrativo, o que é um texto descritivo. Por quê? Não que a 6 Gran Rio vai te perguntar, classifica esse texto, esse texto é uma narração, esse texto é um texto descritivo. Às vezes não é assim, mas você conhecendo o tipo de texto, você já sabe como fazer, qual é a linha de raciocínio que existe ali por trás daquele texto, e aí fica mais fácil de você conseguir compreender aquilo que está sendo dito ali. Porque, por exemplo, a narração, aqui eu já vou te dando algumas dicas, eu sugiro que você anote, porque essas dicas são valiosíssimas para a sua prova. Por exemplo, a narração, ela tem um tipo de construção, então o texto narrativo, ele será construído de uma determinada forma, com algumas características. É totalmente diferente do texto dissertativo, por exemplo. Então, você conhecendo essas nuances do texto, isso vai te dar uma base para você conseguir interpretar melhor. Mas é claro que a compreensão de textos não está ligada somente ao tipo de texto. É importante, como eu disse, que você tenha uma boa base de leitura, que você consiga compreender o que está sendo dito ali na superfície textual, mas também em relação aos implícitos textuais, ou seja, aquilo que é a intenção do autor. Então, tudo isso vai te ajudar na parte de compreensão de textos, tudo bem? Além disso, ortografia oficial. A 6 Gran Rio tem sim um perfil de cobrar ortografia. É importante que você estude, sobretudo, o emprego das letras. Então, isso aqui, só para a gente seguir aqui uma linha de raciocínio, é o que está no edital, mas daqui a pouco eu vou te dar também mais dicas em relação a isso. O terceiro item é emprego e classe de palavras. Dentro disso aqui, isso aqui é um buraco sem fundo, na verdade, porque se você apertar esse item número 3, como eu disse, vão aparecer aí, para você 10 classes de palavras: substantivo, adjetivo, pronome, numeral, artigo, verbo, interjeição, conjunção e etc. E aí você pode estar se perguntando, mas Eliane, eu tenho tempo para estudar tudo isso? Não, você não tem tempo não, porque é muita coisa. A parte de morfologia, que é essa parte aqui da classe e emprego de palavras, é muito grande. E acredite em mim, você não tem tempo para estudar tudo isso. O que você tem que fazer? Primeiro, priorizar as classes de palavras que a 6 Gran Rio tem, assim, uma certa preferência, que ela gosta mais de cobrar. E daqui a pouco eu vou te mostrar, obviamente, quais são essas classes de palavras. Então, isso é extremamente importante para você, ok? Além disso, você precisa, de uma teoria objetiva. Porque vamos falar a verdade. Você pode pegar aquilo que a 6 Gran Rio cobra e passar aí um ano estudando, ou seja, pegando todas as nuances, pegando todos os pontos divergentes entre os gramáticos, comparando as gramáticas, fazendo um estudo profundo da língua portuguesa. Você pode fazer isso, só que eu sei que você não tem tempo, eu sei que você muitas vezes vai fazer esse concurso, mas já está pensando em outro, enfim, você tem aí a sua vida agitada, cheia de coisas para fazer, o que você quer é acertar as questões. Então, a minha recomendação para você é que você estude uma teoria objetiva, uma teoria sucinta de acordo com o perfil da banca. Isso vai te ajudar bastante. E em relação a essa parte aqui, a número 3, não estou dizendo que você não deva estudar o emprego e a classe de palavras. Não é isso. Eu estou dizendo que existem algumas dessas 10 aqui, existem algumas classes que a 6 Gran Rio tem uma certa preferência e, além disso, você precisa estudar uma teoria objetiva, uma teoria sucinta, enxuta, para que você consiga chegar muito bem preparado ou muito bem preparada
para a sua prova, tudo bem? O quarto item, esse aqui é carimbado em todos os concursos, todas as bancas exploram, o emprego do acento grave indicativo de crase. Daqui a pouco eu vou te dar algumas dicas em relação a isso. Vamos lá, vamos avançar. Número 5, sintaxe da oração e do período. Esse aqui é um item que cai bastante, só que é um item que engana muito. Por quê? A banca coloca tudo em um pacote só, sintaxe da oração e sintaxe do período. Aqui, se você apertar o botão, é a mesma coisa que o item número 3. Ó, saem vários assuntos. Em sintaxe da oração, você tem que estudar o que é sujeito, o que é o predicado. E na parte de sintaxe do período, você tem que estudar as orações. E essas orações, as coordenadas e as subordinadas, elas são bastante importantes, porque a banca explora muito. E aqui, de novo, se você tiver que ficar estudando isso aqui de forma aprofundada, você vai passar muito tempo. Se você abrir a gramática nesse tópico de sintaxe da oração e do período, você vai ver que aí você vai levar mais ou menos uns 2 meses para estudar só esse tópico aqui. Então não adianta pensar em uma teoria muito robusta, em uma teoria muito extensa. De novo, foque a teoria objetiva, a teoria sucinta, ou seja, aquilo que é o mínimo necessário para você acertar as questões, tudo bem? Não importa se você está começando agora, se você nunca estudou para concurso e se de repente você está aí, decidiu fazer o concurso do Banco do Brasil porque é uma excelente oportunidade, um salário bem legal com alguns benefícios ou vários benefícios, então de repente você pensou em fazer o concurso e está aí, pô, mas eu nunca estudei essa parte de língua portuguesa. Não se preocupe, com uma teoria objetiva, uma teoria sucinta, você consegue sim, mesmo que você esteja começando do zero, você consegue aprender o suficiente para você acertar as questões da sua prova, para você marcar o X lá na alternativa correta. Não estou dizendo que com esse tempo você vai estudar para ser um especialista em língua portuguesa, é óbvio que não, mas se o seu objetivo for fazer isso aqui, ó, marcar o Xzinho na opção correta, aí sim, com uma teoria objetiva e sucinta, dá para você fazer isso nesse período de tempo, tudo bem? Vamos avançar, ó. Emprego dos sinais de pontuação. Aqui tem uma dica bem legal que daqui a pouco eu vou te dar, na nossa segunda parte aqui, ó. Então, emprego dos sinais de pontuação é um tópico que realmente cai bastante. Concordância verbal e nominal também cai, só que tem uma que cai mais do que a outra e daqui a pouco eu vou falar para você. Regência verbal e nominal, isso aqui é importantíssimo em todas as provas da 6 Gran Rio, ou pelo menos em quase todas as provas da 6 Gran Rio, pelo menos vai ter uma questão de regência verbal. A banca gosta bastante desse tópico. Número 9, colocação dos pronomes oblíquos átonos, ou seja, a colocação pronominal. O que é a próclise, mesóclise e ênclise, e quando você deve empregar cada um desses elementos. Então isso aqui é o que está no edital. Perfeito. Agora, o que você deve estudar? Não exatamente só isso que está aqui no edital, porque existem outras coisas que a 6 Gran Rio também explora, e esse tópico, um tópico, por exemplo, específico que eu vou mostrar para você, ele não está aqui no edital e eu vou falar para você agora. Então pegue, agora é o momento de você pegar papel e caneta, se você realmente quer garantir a sua vaga, não apenas concorrer a uma vaga, mas garantir a sua vaga aí mesmo com tudo para você fazer uma boa prova, estar muito bem preparado para o seu concurso. Pegue agora papel e caneta e anote esses tópicos aqui. Isso aqui, ó, isso aqui é extremamente importante. Então preste atenção. O primeiro tópico que eu sugiro que você estude, isso aqui, esses tópicos aqui, eu estou falando o seguinte, ó. Além de compreensão de textos. Aqui eu vou falar mais da parte gramatical. A compreensão de textos, a interpretação de textos, ela é de fato importante. A 6 Gran Rio geralmente costuma cobrar um volume razoável de questões de interpretação. Tudo bem? Então, isso aqui já ficou bem claro. Agora vamos para a parte de gramática. Então, ó, em relação à gramática, o primeiro assunto que eu sugiro que você estude assim com, assim, muita força mesmo, que é a semântica. Isso aí não está no edital, mas acredite em mim,
A banca, o que ela vai fazer? Ela vai pegar a compreensão de textos e vai juntar, na verdade, deixe-me colocar aqui que é a parte das nossas dicas, especificamente das nossas dicas. Eu sei que eu já dei várias outras dicas, mas aqui é a parte que eu pensei bastante, analisei várias provas e eu quero mostrar aqui para você. Ó. Então, o que a banca faz? Ela pega a parte de interpretação de textos, ou vou colocar como ela colocou lá no edital, que é a compreensão de textos. Vou colocar aqui em vez de interpretação, compreensão. Tem uma certa polêmica, o que é compreensão, o que é interpretação, mas isso aqui não vai fazer a menor diferença para você. Você vai precisar ler um texto e entender o que está sendo dito ali para responder às questões da Sesgran-Rio. Então vamos lá. Ó. Semântica, ela vai pegar a compreensão de textos, na verdade é um T aqui, a compreensão de textos, deixa eu apagar isso aqui, para não ficar essa coisa feia que tá esse T aqui. Tá um T meio estranho, meio esquisito. Então vamos lá. Compreensão, vamos colocar aqui bonitinho para você, a compreensão de textos, e ela vai misturar com esse assunto aqui, ó, com semântica. Sobretudo, sinônimos, você pode ter certeza que vai ter uma questão que vai estar lá na parte de compreensão de texto, de interpretação de textos, mas é uma questão que envolve semântica. Principalmente os sinônimos. A banca vai te perguntar, vai falar para você, ó, existe essa palavra aqui, eu posso trocar essa palavra por esta outra aqui, sem perder a essência do texto, desde que a semântica fique perfeito, desde que o significado fique perfeito? A banca vai falar isso para você. E aí você nem sabe, mas esse negócio de semântica, sinônimos, nem caiu, a professora falou que ia cair, não caiu com esse nome. Mas a banca cobra, tudo bem? Então anote aí, sinônimos é importante. Antônimos também, ela vai perguntar em relação à oposição. A oposição em relação aos dois elementos, as duas palavras, expressões e etc. Então, é basicamente igual aos sinônimos, ou seja, a forma de cobrança. Mas é claro que esses tópicos são totalmente diferentes. Os sinônimos, só para você saber, são palavras de sentido igual ou semelhante. E os antônimos são palavras de sentido oposto, tudo bem? E, além disso, denotação e conotação, ou seja, ela vai explorar o sentido figurado e o sentido próprio, o sentido real. Tá vendo como é que tudo isso está ligado? Com certeza, a compreensão de textos, ela embute esses assuntos aí de semântica na compreensão de textos e às vezes você fala, não, mas não cobrou. E aí quando a gente vai analisar a prova de uma forma com mais carinho, o que acontece? A gente percebe, não, isso aqui é uma questão de sinônimos. Por isso que eu estou falando para você, e de semântica de forma geral. Por isso que eu estou falando para você, estude, não está no edital, mas estude este tópico aqui. Eu sugiro também que você, se você tiver tempo, você como 1, 2, 3, 4, 5. O quinto item aqui nessa parte de semântica, você pode estudar os parônimos, tudo bem? Isso aqui vai te ajudar bastante. Mas o que a banca tem preferência são os sinônimos, antônimos, denotação e conotação. Agora, em relação àquela parte de sinais de pontuação, que é esse tópico aqui, número 6 do edital, o que eu sugiro que você faça? Pontuação é um assunto bem longo, é bem delicado, digamos assim, tem muitas regras, a gente precisa analisar vários elementos, é um assunto que está interligado a outro assunto que é este aqui, ó, sintaxe da oração e do período. É por isso que no curso da Sesgran-Rio, eu primeiro ensino a sintaxe da oração, a sintaxe do período e depois, logo em seguida, os sinais de pontuação, porque vai te ajudar bastante nessa questão da ordem. Então, esse assunto aqui, ele está interligado ao assunto número 5, tudo bem? Só que, sinal de pontuação, como eu falei, a pontuação é um assunto longo, é um assunto grande, é um tópico bem grande da gramática. O que você vai fazer? Eu sugiro que você foque aqui, ó, emprego da vírgula. Em relação à vírgula, vai cair uma questão de vírgula na sua prova do Banco do Brasil. Você pode ter certeza que vai cair. Agora, em relação a ponto e vírgula, pode ser que caia. Em relação ao sinal de 2 pontos, pode ser que caia. Uma banca que gosta de explorar o sinal de 2 pontos é o CESP, mas a banca Sesgran-Rio não tem muito essa característica. Ela prefere o emprego da vírgula. Então, quando você for estudar os sinais de pontuação, comece pelo uso da vírgula. Isso aí, pelo uso da vírgula. As regras básicas de proibição, então, ó, as proibições
proibições. As proibições, ou seja, quando você não pode de forma alguma usar a vírgula, e os casos, obviamente, em que você é obrigado a utilizar a vírgula. Então, por favor, estude esses tópicos. Agora, isso aqui cai bastante. As funções do que? E aqui eu quero destacar o seguinte, o CI e o PR. Mas, Eliane, que história de CI e PR é essa? Bom, CI é a conjunção integrante e PR é o pronome relativo. Então, a banca vai te pedir para diferenciar o pronome relativo da conjunção integrante. Ela vai pedir para você fazer isso. Existe uma forma bem simples de você entender essa diferença. Se eu não me engano, aqui no canal até tem um vídeo sobre isso, mas eu não recomendo que você assista a esse vídeo agora. É bem simples e vai ter uma questão, e isso aqui é ponto ganho. Se você assistir ao vídeo que tem aqui no canal, vou deixar linkado aqui também para você, vai ficar bem mais fácil. Você vai conseguir resolver qualquer questão sobre esse assunto aqui da 6 Gran Rio, tudo bem? Crase é a queridinha, na verdade, da 6 Gran Rio, e estude os casos básicos. Aqueles casos básicos do uso do acento grave indicativo de crase, quando um verbo ou um nome pede uma preposição e o outro elemento exige um artigo. Então, estude os pontos mais básicos, os casos, na verdade, mais básicos em relação ao uso do acento grave indicativo de crase. Só que eu sugiro que você faça o seguinte, ó, antes de você estudar crase, que você estude aqui, ó, regência, tudo bem? Estude primeiro a regência e depois você estuda a crase. Vai ficar mais fácil para você entender o uso da crase. E em relação, já que eu estou falando de regência, vamos pular aqui para a regência. Em relação à regência, eu sugiro que você foque a regência verbal. Isso aí. Lá no edital está assim, ó, regência verbal e nominal. Se você não tiver muito tempo para estudar a regência nominal, até tudo bem, mas a regência verbal você não pode deixar de estudar. Então aqui, ó, foque essa parte aqui, ó, regência verbal. Sobretudo, nossa, essa minha letra aqui tá... Nossa, essa caneta, na verdade, essa caneta tá meio estranha aqui hoje. Peraí, parece que tá meio tremida. Calma aí, deixa eu ver se eu consigo melhorar isso aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para a minha canetinha. Então, você estude a parte de regência verbal. Sobretudo, se você puder, eu sugiro que você faça o seguinte, que você estude os 30 verbos mais explorados em prova. Por exemplo, deixa eu anotar aqui, verbal. Melhorou um pouquinho. Por exemplo, a 6 Gran Rio gosta muito do verbo preferir. Então, é uma regência, esse verbo está entre os 30 mais explorados em provas. Então, eu sugiro que você estude essa lista dos 30 verbos explorados em provas. Eu tenho um curso que fala sobre isso, na verdade, um curso completo que fala sobre isso. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre ele, mas é importantíssimo que você não fique estudando regência verbal assim, sem pensar, sem saber direito o que a banca explora, o que a 6 Gran Rio explora. Então, estude aqueles verbos que já apareceram nas provas, porque aí você tem mais chances de acertar as questões, tudo bem? Bom, então, em relação à regência, eu sugiro que você, primeiro, priorize aí, ó, a regência verbal. E se sobrar um tempinho, aí você estuda a regência nominal, porque é bem simples. Agora, em relação, então, ó, regência verbal e depois crase. É nessa sequência que você vai estudar. Depois disso, ó, concordância. A banca fala aqui em concordância, item número 7, ó, em concordância verbal e concordância nominal. Mas entre as duas, a 6 Gran Rio prefere a concordância verbal. Ela traz mais dificuldade, ela aparece mais em provas. Então, se a gente tivesse que fazer aqui uma aposta, digamos assim, entre concordância verbal e concordância nominal, eu aposto que a banca vai colocar pelo menos uma questão de concordância verbal. E aí é importante, por quê? Concordância verbal é um assunto que está interligado com esses carinhas aqui, ó, a sintaxe da oração. É aqui que a gente vai estudar o que é um sujeito. E para você saber a concordância verbal, primeiro você tem que estudar o que é sujeito, ou seja, você precisa identificar o sujeito, porque a concordância verbal é o quê? É a relação entre o sujeito e o verbo. Então você vai identificar o verbo e depois você vai encontrar o sujeito para ver se existe ali uma harmonia entre esses elementos, ou seja, uma harmonia entre número e pessoa.
É basicamente isso. A Eliane, não entendi nada. Calma, 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 que daqui a pouco eu vou mostrar para você como é que você pode aprender isso de forma bem objetiva, com uma teoria sucinta, enxuta, com aquilo que você precisa para você resolver e acertar as questões da 6 Gran Rio, tudo bem? Então, em relação à concordância verbal, pense assim, ó, você primeiro precisa estudar a sintaxe da oração, saber identificar o sujeito, saber o que é o sujeito inexistente, o que é o sujeito simples, o que é o sujeito composto, porque a concordância verbal está ligada a essa questão do sujeito. Aí só depois é que você vai estudar a concordância verbal, tudo bem? E em relação, uma outra dica aqui em relação à concordância verbal, isso aqui é muito importante, estude os casos mais cobrados, sobretudo, por exemplo, um caso que pode aparecer na sua prova. A concordância facultativa. Sabe aquelas expressões partitivas? A maioria de, boa parte de. Essas expressões partitivas, o verbo pode ficar no plural ou no singular. Então, esse é um caso, entre, vamos dizer assim, os casos especiais, é um caso que pode aparecer. Então, eu estudaria essa parte, porque pode ser que apareça isso na sua prova. Mas em relação às regras básicas de concordância verbal, o que você precisa saber? Você precisa identificar o verbo e identificar o sujeito para verificar, portanto, se existe ali uma harmonia entre número e pessoa, entre verbo e sujeito. É basicamente isso. Uma outra coisa, isso aqui, ó, é fundamental, verbos. A banca 6 Gran Rio adora verbos e com certeza ela vai cobrar, ela vai colocar uma questão de verbos no seu concurso do Banco do Brasil, na sua prova do Banco do Brasil. Então eu sugiro que você estude verbos, mas aqui, ó, verbos, é importante eu falar isso para você, verbos é um assunto gigantesco, isso aí, é gigantesco. Você pega a parte da gramática destinada aos verbos e você fala, pelo amor de Deus, vou passar um ano só estudando esse negócio de verbos. Calma, calma, calma. Por quê? Nem tudo que está na gramática é o que vai cair na sua prova. Porque se fosse assim, você teria aí umas 1.500 questões só de língua portuguesa para fazer. Nessa parte de verbos, então, você poderia ter ali 1.500 questões de verbos. Então, calma, não fique apavorado ou apavorada. Você não vai precisar estudar tudo. O que você precisa fazer é estudar aquilo que a banca cobra. E como é que você vai saber aquilo que a banca cobra? Resolvendo questões. Por exemplo, o emprego dos verbos é muito cobrado em prova. E a banca também gosta de cobrar isso aqui, ó. O emprego dos verbos, aqui, ó, ligado também à concordância verbal. Às vezes o verbo está no plural e o verbo deveria ficar no singular. Então a banca vai explorar isso também. Ela pode explorar, na verdade, isso também. Então estude verbos com carinho, mas não precisa estudar tudo. De novo, ó, seu foco tem que ser isso aqui, ó, teoria objetiva, porque senão, como eu disse, você não vai conseguir estudar o que você precisa estudar para fazer uma boa prova nesse período de tempo que existe até a data, obviamente, da sua prova, tudo bem? Então, teoria objetiva, sucinta, enxuta, com o mínimo necessário para você marcar a opção correta. É disso que você precisa. Agora, em relação a uma outra coisa, ó, pronomes. Pronomes aqui é fundamental que você estude. Mas você vai estudar tudo? Não. Pronomes também é um assunto gigantesco. Junto com verbos aqui, essa dobradinha aqui é bem longa, digamos assim. Mas o que você vai fazer? Você vai focar a parte de pronomes relativos. Lembra que a gente falou aqui, ó, funções do que, ó, pronome relativo. Ele vai pedir para você diferenciar aqui o que? Pronome relativo da conjunção integrante. Então, para você diferenciar, você vai ter que saber o que é um pronome relativo, certo? É óbvio que sim. Então aqui você vai estudar a parte de pronomes relativos e também de pronomes demonstrativos, porque nessa parte de pronomes demonstrativos, a banca não vai te perguntar exatamente, a 6 Gran Rio não vai te perguntar exatamente sobre o emprego dos pronomes demonstrativos, mas ela vai explorar a parte de coesão textual, que vai estar lá, ó, nessa parte aqui, ó, de compreensão de textos. Então, aqui na parte de compreensão, a gente já viu, ó, que tem a parte toda de semântica e também a parte dos pronomes demonstrativos, e geralmente a banca vai cobrar isso aqui, a coesão textual, tudo bem? O que é, por exemplo, uma anáfora, o que é uma catáfora. Em relação a anáfora e catáfora, ela vai cobrar mais anáfora
textual. Então, essa parte de pronomes, foque somente em pronomes relativos e pronomes demonstrativos. Regência, eu já falei, e é óbvio, você não pode deixar de estudar, isso aqui não pode. O valor semântico das conjunções. Você precisa, mas você precisa muito. Você não sabe o quanto você precisa estudar isso aqui. Isso vai cair na sua prova. Vai. Pelo menos uma questão de valor semântico das conjunções ou valor semântico dos conectivos. A banca vai explorar. Sabe por quê? Porque causa dúvida, porque as pessoas confundem bastante. A banca vai explorar isso, tanto as conjunções coordenativas quanto as conjunções subordinativas. Então, eu sugiro fortemente que você estude o valor semântico das conjunções. Deixe-me ver se acabou. Isso, acabou. Perfeito. Agora eu quero te dar algumas dicas gerais. A primeira coisa, como eu disse e vou repetir, você não tem tempo, acredite em mim, por mais que o seu coração de estudante queira pegar e falar, não, eu vou estudar tudo de língua portuguesa. Você não tem tempo, São ali mais ou menos 2 meses até a sua prova. Então você precisa de uma teoria objetiva, você precisa de uma teoria sucinta, uma teoria enxuta, com o mínimo necessário para você acertar questões. Depois que você passar no concurso, você estiver ganhando lá os seus 3.000 e poucos reais, aí se você quiser fazer uma faculdade de letras, estudar tudo isso aqui de forma mais profunda, você pode fazer. Mas primeiro, garanta a sua vaga. Estude aquilo que a banca realmente cobra. Estude aquilo que tem uma chance muito grande de aparecer na sua prova. E como é que você vai fazer isso? Com uma teoria objetiva. Uma outra dica que eu gostaria de dar, vou voltar aqui para o início, é o seguinte, que além dessa teoria objetiva, você vai precisar de algo que eu chamo de conhecer a linguagem da banca. Por quê? Língua portuguesa é um assunto só. Por exemplo, você já deve ter estudado crase, e crase cai em qualquer prova de concurso, não importa a banca organizadora. Mas o que acontece? O CESP cobra de um jeito, a FCC cobra de outro, a FGV, aquela banca doidona, cobra de uma outra forma, e a CED Gran Rio tem uma linguagem, é a linguagem de quê? Da banca. E a linguagem da banca você precisa dominar. Por quê? Isso aqui basicamente a regra do jogo. Se você não souber quais são as regras que você precisa dominar para você conseguir ganhar esse jogo, fica muito difícil. Então é importantíssimo você conhecer a linguagem da banca. E o que eu quero dizer com conhecer a linguagem da banca? Você saber, por exemplo, quais são as palavras, geralmente, que a banca cobra, a CED Gran Rio cobra no comando das questões, o modelo de questões mais explorado nas provas, como é que ela cobra crase, quais são os tópicos ali, os comandos das questões de crase. Isso é você conhecer a linguagem da banca. Sabe aquela sensação que você tem que você fala assim, estou fazendo aqui uma questão, eu acho que essa questão é da CED Gran Rio. Então, é porque você conhece a linguagem da banca, você já está acostumado à linguagem da banca. Então, a linguagem da banca, junto com a teoria objetiva, sucinta, enxuta, aquela teoria, como eu disse, que vai abordar para você aquilo que é necessário para você acertar, e não coisas que são desnecessárias, coisas que você não vai precisar para você acertar as questões. Então, a linguagem da banca, você conhecer a linguagem da banca, junto com uma teoria objetiva, isso aqui é fundamental. E é óbvio, você sabendo o que você deve estudar. Aqui eu mostrei para você exatamente o que você deve estudar, o que você deve focar e a ordem que você deve estudar. Tem aquilo que cai no edital, deixa eu mostrar aqui para você, tem isso aqui, Isso aqui é o que está no edital, que os seus concorrentes vão olhar para isso aqui e vão começar a estudar isso aqui iguais uns malucos. Mas isso aqui nem sempre é o que cai na prova. O que cai na prova nem sempre está no edital. Ou aquilo que está no edital, às vezes, por exemplo, dentro de um tópico de classe e emprego de palavras, eu falei para você, você aperta e saem 10 classes. Você vai ter que estudar todas elas?
É claro que não. E eu mostrei para você quais você tem que estudar. Verbos, falei dos pronomes, ó, pronomes, você vai focar a parte de pronomes relativos e pronomes demonstrativos, principalmente essas duas classes de palavras. Por quê? Substantivo, adjetivo, por mais que você não, às vezes, confunda na hora da resolução das questões, eu te dou uma dica, eu te mostro um macete e aí você consegue acertar aquelas questões. Mas verbos e pronomes, aí você tem que ter um cuidado um pouco mais especial. Então, nessa parte de língua portuguesa, como eu falei para você, anote isso que eu mostrei aqui, comece a estudar, entenda a linguagem da banca e faça questões. E, além disso, estude por uma teoria objetiva. Se você quiser estudar comigo para o concurso do Banco do Brasil, eu tenho 2 pacotes hoje disponíveis para você. O primeiro pacote é o seguinte, ó, e depois eu vou fazer outros vídeos aqui para o canal e resolvendo questões, dando dicas também de redação e etc. Então, eu vou colocar aqui, na verdade, eu vou colocar aqui nessa parte aqui, ó, tem 2 pacotes, eu vou deixar os links aqui na descrição, mas eu quero falar um pouquinho sobre eles. Ó, o primeiro pacote, ele vai ter a teoria objetiva, exatamente da forma como eu mostrei para você. Teoria objetiva, sucinta, enxuta, com o mínimo necessário para você acertar as questões. Vai ter questões comentadas? Vai ter questões comentadas e vai ter também, sabe o que? Redação. Um curso de redação bem sucinto também para você aprender a escrever um texto dissertativo nota 10, porque vai cair redação nesse concurso. Então, se você não sabe a parte teórica, mas você quer aprender, ainda dá tempo para você aprender, mas desde que seja uma teoria objetiva. Então, se você tem essa dificuldade na parte teórica, eu recomendo para você o pacote número 1, porque vem tudo, ó. Teoria objetiva, questões comentadas em vídeo e a parte de redação. Agora, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, vou colocar aqui pacote 1. Agora tem o pacote não, o curso número 2, que é o quê? Somente questões comentadas. Ah, Eliane, olha só, eu já estava estudando para outros concursos, eu já sei um pouquinho dessa parte de teoria, parte teórica, eu só quero treinar as questões da SES Gran Rio. Tudo bem, você pode fazer isso. Eu vou deixar o link aqui, é o item número 2 de questões comentadas. É um curso de questões comentadas específico da SES Gran Rio, em que eu vou te dar várias dicas e vários macetes também. Sabe aquelas pegadinhas que a banca faz? Então, eu vou te mostrar como você não vai cair nessas pegadinhas, como superar essas pegadinhas e marcar a resposta certa. Então, esse é o curso número 2 para você que já tem uma base teórica, uma certa base teórica. Você não precisa estudar teoria, mas você quer aprender a resolver e acertar as questões da SES Gran Rio. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, basta você clicar. Todos esses 2 cursos já estão com um desconto aplicado, basta você clicar que o desconto entra automaticamente para você. Então, eu vou deixar o link aqui, ó, na descrição desse vídeo. O que eu vou fazer? Eu vou terminar esse vídeo aqui e depois eu vou gravar um outro vídeo de questões comentadas. Não pensa só que eu vou te dizer o que você vai estudar e vou deixar você solto aí na vida, não. É claro que não. Eu vou te mostrar aqui o seguinte, como que você vai resolver as questões da SES Gran Rio? Como é que é o modelo de questão? O que ela geralmente cobra? Vamos pegar algumas questões desses assuntos aqui para você começar a ver isso aqui, ó, que é fundamental, a linguagem da banca. E lembrando o seguinte, nesses 2 pacotes aqui, é óbvio que eu vou falar para você, eu vou mostrar para você a linguagem, o que está acontecendo aqui, calma aí, deixa eu voltar aqui com a minha caneta. Eu vou mostrar para você a linguagem da banca, isso aí você não se preocupe, o perfil da banca, como ela cobra, as palavras que geralmente ela usa, para quando você for fazer a prova, você vai falar assim, a Eliane falou isso, ah, isso aqui ela também falou. Você vai me ouvir lá na hora da sua prova, você vai estar lá fazendo as questões e você fala assim, ah, isso aí, Eliane falou isso aqui. Então é exatamente isso que eu vou fazer com você. Eu vou te pegar pela mão e vamos juntos nessa rota da aprovação. Então,
clique no link, um desses dois, escolha aí se você quer o pacote completo, com teoria, questões comentadas e redação, ou se você só quer resolver questões. Então os dois links estão aqui na descrição do vídeo. Depois eu vou fazer um vídeo de questões comentadas também para te ajudar a entender, a ver como é que a SES Gran Rio explora esses assuntos, tudo bem? Espero que você tenha gostado do vídeo, que esse vídeo tenha sido útil para você. Se foi, deixe o seu like, um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!